Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre alho. Alho, será que a gente pode dar alho para os pets? Então, antes da gente começar, faz assim, ó, gente. Se você não é inscrito no meu canal, clica aqui, se inscreva. Clica no sininho, ativa todas as notificações para não perder nada. E já deixa o seu like, né? Porque às vezes vocês esquecem lá no final do vídeo. Então deixa o seu like para ajudar. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre alho, né? E aí, a gente pode ou não dar alho para os pets, né? Se vocês com certeza já viram pessoas, já viram veterinários falando que pode e com certeza já viram veterinários falando que não pode. Mas e aí? Pode ou não pode, né? Qual é a dúvida? O que que a gente pode fazer? Imagino que vocês muitas vezes vão se deparar aí com esse dilema, né? Fala assim, poxa, e aí, eu posso ou não posso? Será que dá? É seguro, não é seguro? Bom, gente, então vamos falar um pouquinho sobre isso. A questão é o seguinte, o alho, ele contém alguns compostos que são organosulfurados, então contém enxofre, né, nesses compostos que estão presentes no alho, e não só no alho, na cebola, no alho poró, na cebolinha, então nos acebolados e nas coisas que, né, com alho, eles contêm esses compostos, e esses compostos, eles podem sim causar um tipo de lesão na célula do sangue, né, na hemácia, né, e dentro da hemácia a gente tem a hemoglobina, que carrega o oxigênio pelo sangue, e eu posso ter uma lesão dessa hemoglobina, dessa hemácia, e quando eu tenho essa lesão nessa hemácia rompe, ela estoura, tá? E aí, quando ela estoura, ela morre, né? Deixou de ser viável. E aí, se eu tenho um monte de hemácia estourando, rompendo, o que vai acontecer? Eu vou ter anemia, tá? Anemia que nessa situação, a gente fala de anemia hemolítica, que é por romper as hemácias, tá? Bom, gente, mas e aí? Isso acontece sempre, depende de dose. Esse que é o ponto. Esses compostos, né, organosulfurados que estão ali no alho, na cebola, dependendo da dose, obviamente que depende da dose, eles podem causar uma anemia aguda, se a dose ingerida for muito grande de uma vez, mas eles podem causar uma intoxicação crônica, ou seja, um pouquinho todos os dias ao longo de várias semanas ou meses e ter o desenvolvimento também do quadro. Só que é muito difícil o tutor vincular um quadro crônico, né, de anemia por conta de uma ingestão que não foi aguda. Então, ele comeu um pouquinho várias vezes no dia. Então, ele não ficou doente de um dia para o outro, né? Ele foi encontrar essa anemia, às vezes, lá na frente, muitas vezes por uma causa, né, não diagnosticada pelo veterinário. E aí fica difícil fazer a associação de que aquela anemia foi causada pela ingestão crônica de alho ou cebola, tá? Quando a ingestão é aguda, é fácil a gente definir, mas quando a ingestão é crônica, é difícil. Então, esse que é o grande ponto, gente. Por quê? A gente tem, primeiro, os gatos, eles são super sensíveis, tanto ao alho quanto à cebola, tá? Eles fazem anemia hemolítica com muito mais facilidade do que os cães. Então, para os gatos, a gente não recomenda alho e cebola em dose nenhuma, em época nenhuma, por motivo nenhum, tá? Os cães, a maior parte das raças acabam sendo pouco sensíveis, vamos dizer assim, ao alho e praticamente, assim, muito menos a cebola, mas a cebola e o alho acabam sendo tolerados, vamos dizer assim, pela maior parte dos cães. Existem algumas raças que também têm uma predisposição maior a fazer anemia hemolítica, então principalmente aquelas raças japonesas, Shiba Inu, Chow Chow, Akita, que mais? Samoyeda, sabe? Essas raças lá, as raças japonesas, elas são mais sensíveis, então essas raças a gente também não recomenda alho e cebola nunca, de forma nenhuma, porque eles são sensíveis.
A questão é que a maior parte dos cães, se consumir uma quantidade pequena de alho diariamente, não vai apresentar o sintoma. Ou então vai demorar muito para apresentar, porque vai apresentar isso pela ingestão crônica. O grande ponto, gente, aqui é que a gente nunca sabe a dose que é tóxica para aquele animal, tá? Não é a mesma dose. Uma dose que faz mal para um não é a dose que faz mal para outro. E a gente não tem uma dose segura de alho que tenha sido estudado. Falar, não, se você usar, sei lá, 1 grama por dia, por quilo, é seguro. E mais do que isso, né? Porque quem usa o alho, normalmente usa o alho porque tá pensando em algum benefício que o alho possa trazer. O alho, para nós humanos, ele tem vários benefícios. Ele tem efeito prebiótico, anticolesterolêmico, enfim, tem um monte de coisa que o alho traz, né, de efeitos funcionais para nós humanos. Só que nós não desenvolvemos anemia hemolítica por conta disso, né? Nem pelo alho e muito menos pela cebola, tanto que a nossa alimentação é extremamente rica em alho e cebola, né? Todo mundo usa aí alho e cebola para temperar praticamente tudo que cozinha. O problema é esse, a gente não tá falando de seres humanos. E aí eu corro o risco diariamente de colocar uma quantidade que seja tóxica e eu não sei se aquela quantidade está sendo suficiente para trazer os efeitos benéficos. Olha que coisa. Então eu tô arriscando a vida do meu pet, né? Dando uma coisa que tem um potencial efeito tóxico. Por que potencial? Porque uma parte dos animais não vai apresentar nada, mas tem animal que vai desenvolver anemia hemolítica, intoxicação por conta disso. E eu não sei se aquilo tá trazendo algum benefício, porque na dose que eu tô usando, há uma lasquinha de alho para cada 3 quilos de peso, meio dente de alho para cada 10 quilos. Você sabe se aquilo foi estudado naquela dose que traga algum benefício? Então, olha só que coisa. Você está correndo o risco de intoxicar seu pet e você não sabe se aquela quantidade é suficiente para trazer um benefício. E aí, vocês acham que vale a pena correr esse risco? E aí eu já vi, inclusive, né, em perfil de colegas aí, falando que... até isso baseado num estudo que um pesquisador aí fez um teste e precisou de 7 gramas de alho por quilo de peso para causar intoxicação. 7 gramas por quilo. Então, vocês imaginam, né? 7 gramas, eu imagino que seja quase 7 dentes de alho. Não sei exatamente quanto que daria isso, mas é uma quantidade bem alta. Só que se fosse assim, gente, vocês concordam que não, se precisasse de tanto alho assim para causar uma intoxicação, a gente não teria tantos dados na internet, em publicação científica, de cães e gatos intoxicados. E se a gente faz uma busca ali no Google Acadêmico ou qualquer outro indexador científico, a gente encontra com facilidade um monte de relato de caso, notificação de cães e gatos intoxicados por alho. Então, será que essa dose é tão alta assim, que precisa, né, ser tão alta para causar intoxicação? É o que eu tô comentando. Às vezes, a gente tem que diferenciar. As pessoas só estão pensando na intoxicação aguda. E aí, talvez, realmente precise de uma dose super alta para causar uma intoxicação aguda. O problema é que existe intoxicação crônica. E as pessoas esquecem da intoxicação crônica, que eu não preciso de uma quantidade tão grande de alho. Eu preciso, sim, pouquinho por vários dias, né? Preciso de uma continuidade por um tempo mais prolongado, causando o mesmo problema. Então, a minha sugestão, gente, a minha recomendação é: não usem alho e cebola para cães e gatos, porque a gente pode colocar outras coisas na dieta deles que tragam os efeitos positivos que você está pensando que poderia vir do alho. Então, um prebiótico, efeito... enfim, todos os efeitos que o alho pode trazer, a gente pode ter em outros ingredientes que sejam mais seguros, tá? Eu posso colocar cúrcuma, posso colocar espirulina, que eu sempre recomendo, que são super bons antioxidantes, também tem um monte de efeito benéfico, própolis,
Enfim, a gente tem aí uma infinidade de coisas que não tem efeito colateral e que você pode usar com segurança todo dia na alimentação do seu pet. Então, para que você vai correr o risco de dar alguma coisa que possa ser tóxica, possa trazer um problema para o teu pet, se você não tem obrigação de usar isso, se você pode optar por outros nutracêuticos que são melhores até, né? Eu não vejo necessidade nenhuma. É como se a pessoa tivesse prazer em fazer uma roleta russa, né? Você coloca ali uma bala na arma, roda o tambor e vai atirando. Pode ser que você fique várias e várias vezes sem acontecer nada. Mas pode ser que uma hora você acerte, né, a bala e você cause um problema no teu animal. Então, de verdade, gente, não recomendo o uso de alho e de cebola, tá? Para pet nenhum, em situação nenhuma. Existem outros nutracêuticos, outros ingredientes funcionais que você pode usar no lugar e que são são mais seguros, né? E não tem nenhum tipo de perigo para o seu pet. Então, parem com essa besteira de alho picadinho, tá? Porque não tem necessidade alguma e ainda você tá correndo o risco de causar, né? De fazer o teu animal ter anemia hemolítica. Bom, pessoal, se vocês chegaram até aqui, deixe seu like e até a próxima.